Olá, meus alunos. Esse nosso vídeo de hoje é sobre a teocracia islâmica. Assim como eu falei, depois da teocracia bizantina, eu iria fazer um vídeo sobre a teocracia islâmica. Para falar da teocracia islâmica, eu preciso falar da origem do Estado Islâmico. Estado Islâmico. Veja bem, meus alunos, é muito importante ressaltar que eu estou falando aqui da origem do Estado Islâmico e não desse Estado Islâmico que nós vemos hoje nos jornais, terrorismo e tal, não. Aqui eu estou falando da origem do Estado Islâmico. Para ressaltar para vocês essa questão da origem do Estado Islâmico, eu estou falando aqui do século VII. Só para ficar claro para vocês, a origem do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele foi fundado no século VII, mais precisamente no ano de 622. Fundado em 622. E foi fundado no ano de 622 pelo profeta Maomé. Após o profeta Maomé, já começou o califado. Eu vou colocar aqui para vocês que é importante ressaltar o nome do primeiro califa do Estado Islâmico. Primeiro califa. O nome dele era Abu Bakr. Abu Bakr. O nome desse primeiro califa, Abu Bakr, isso eu estou falando já do ano de 633. Qual foi a pretensão do Estado Islâmico assim que ele se iniciou? Uma expansão territorial e militarista, por intermédio do exército, que houvesse uma expansão territorial. Expansão. Eles começaram com essa expansão, o Estado Islâmico começou com essa expansão, principalmente ocupando ali a região do Mar Mediterrâneo, e depois se expandiu para outros territórios, mas ela começou com essa expansão territorial e militar, começando ali naquela região do Mar Mediterrâneo. A partir desse momento, o alicerce do Estado Islâmico é a religião criada pelo profeta Maomé. O Maomé, além de ser um líder religioso, ele foi também um chefe militar. A política e a religião, portanto, elas se tornam, a partir desse momento também, indivisíveis. Quem obedece a preceitos diferentes é um inimigo do Estado. Para o Estado Islâmico é assim. O Alcorão, para eles, para o Estado Islâmico, o Alcorão é a lei maior e que servia de limite para toda autoridade. Toda autoridade tinha que também estar sujeito aos preceitos do Alcorão. Bom, assim como na teocracia bizantina, a teocracia islâmica também tinha sua economia de guerra. Lá na teocracia bizantina, a economia de guerra era basicamente a agricultura. Já no Estado Islâmico, a economia de guerra é baseada na expansão religiosa. Vou colocar aqui para vocês. Expansão religiosa. É baseada na expansão religiosa e numa política totalitária, com toda certeza. Política totalitária. Totalitária. Essa é a economia de guerra da teocracia islâmica. Igual no cristianismo lá de Constantinopla, o islamismo ele também prometia o paraíso após a morte. Ele prometia o paraíso após a morte. Nós vimos lá na teocracia bizantina que o cristianismo também fazia isso. Só que na teocracia islâmica, principalmente esse paraíso era alcançado aos que morriam lutando pelo Islã. Qual que era o dever do muçulmano? Propagar o islamismo. Nem que seja por intermédio da força das armas. E também conquistar territórios para impor a verdade deles, a verdade do Estado Islâmico. Uma das passagens do Alcorão diz o seguinte: deveis combater um povo de grande vigor até que se submeta ao Islã. Se obedecerdes,
Deus vos concederá uma boa recompensa. Uma recompensa imediata seria a pilhagem. Pilhagem nada mais é, para quem não entende o que é pilhagem, já que havia expansão territorial, iria conquistando as pequenas vilas, os territórios, os povoados, ia pegando tudo que tinha lá. As plantações, as construções, as manufaturas, até as mãos de obra mesmo, tudo que existia que iria conquistando os territórios, eles iam agregando a si. Isso é chamado pilhagem. A pilhagem seria então uma recompensa imediata. O paraíso seria uma recompensa posterior. O Alcorão, ele diz o seguinte também: a morte, em nome da verdade, propiciaria a entrada no paraíso, onde o herói permaneceria na hospedagem de Deus para sempre. Eles chamam quem morre em nome do Islã de herói. Mais uma passagem do Alcorão. Esse paraíso, descrito no livro, ele representava tudo o que o povo mais ansiava, tudo que os muçulmanos mais queriam, mais desejavam. No entanto, as classes burguesas e dominantes islâmicas, elas procuraram proporcionar a si mesmas viver esse paraíso na terra, ainda em vida. E são de fato, o povo, a classe burguesa e dominante islâmica, eles são de fato um dos povos mais ricos do Oriente. Esse fato coincide com a formação do Estado Islâmico, como nós vimos, lá no século VII, como eu já falei. Bem quando começou também a conquista dos territórios dominados por Constantinopla. Constantinopla estava crescendo, estava expandindo, e o Estado Islâmico também estava expandindo. Por isso que eu falei que era muito importante ver essas duas partes. No início, portanto, os árabes eles eram um povo mais simples, mais humilde. Porém, eles receberam a influência e o requinte, principalmente dos persas, de Bizâncio, da Síria e também do Egito. Refinou um pouco o gosto do povo árabe. E com a mudança da capital muçulmana para Bagdá, aumentou a influência ainda mais da Pérsia. Com isso, eles perderam completamente a influência bizantina. Bom, em relação à política, Bagdá, já sendo a capital muçulmana, ela foi muito decisiva para a formação das classes dominantes. Foi como se fosse uma revolução do Estado Islâmico. Vou falar um pouco mais do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, então, vamos caracterizá-lo. Ele nada mais é do que um Estado teocrático, também é um Estado totalitário, ele tinha um objetivo muito claro, o Estado Islâmico, uma guerra religiosa. Guerra religiosa. Vou até colocar guerra religiosa como um objetivo. E também, por que não, uma guerra ideológica. Guerra ideológica. Ideológica. São as primeiras caracterizações do Estado Islâmico. Vamos prosseguir. Eu falei do califa, o califado que existe no Estado Islâmico. O califa é uma figura muito importante. O califa, ele nada mais é do que uma figura política extremamente importante. Vou caracterizar o califa para vocês. Primeiro, uma figura política. E, com toda certeza, ele é um militar. Ele é um militar. Com toda certeza também, ele compõe a aristocracia. A aristocracia, ele compõe o topo da pirâmide.
O califa, ele é considerado também um monarca, por que não? Monarca, ele é um monarca. Ele é um monarca. E o califado e todos os califas são considerados também como se eles tivessem um caráter divino. Caráter divino. E por fim, o que o califa detém? Ele detém o poder absoluto. Poder absoluto. Esse poder absoluto do califa permite a ele julgar e comandar as forças armadas, comandar o exército. Ok? Isso caracteriza o califa. Em relação a uma estratificação social do Estado Islâmico, eu vou caracterizar aqui para vocês em forma de pirâmide. Bom, no topo da pirâmide, até como eu já falei, está o califa e com toda certeza a aristocracia. Aqui está o califa e a aristocracia. Abaixo está um povo, vou chamar, eles são chamados de Mawali. Vou explicar. Mawali. O que é esse povo? Mawali. Eles são um povo, são subordinados da aristocracia, são também neoconvertidos e até que eles têm um certo prestígio. E também eles podem ascender à aristocracia. Eles podem evoluir para o topo. Esses são o povo Mawali, entendeu? São neoconvertidos e tal, mas que podem ascender à aristocracia. Abaixo está um povo chamado Dhimmi. D-H-I-M-M-I. O que seria esse povo Dhimmi? São os subjugados, são os não convertidos. Até que, nesse caso, muitos se convertem, ou por ideologia, ou por acreditar, ou por mera conveniência. Mas, caracterizando esse povo, eles são os subjugados e, na grande maioria das vezes, os não convertidos. E, por fim, na base da pirâmide, para não ser diferente, os escravos, né? Caracterizando a estratificação social do Estado Islâmico é assim. Conforme foi a expansão e evolução do Estado Islâmico, o que basicamente foi a economia deles? O comércio, bancos e a indústria. Principalmente no comércio, bancos e indústria, foi a economia do Estado Islâmico. Em relação ao comércio e à indústria, os principais produtos que tinham nessa questão era o ferro, cobre, o chumbo, ouro, vidros, joias. Os principais produtos de comércio e indústria eram esses. E como o papel foi inventado na China, o Estado Islâmico, eles aprenderam essa técnica de produzir o papel com os chineses. Eles aprenderam e também o papel começou a fazer parte do comércio e a indústria do Estado Islâmico. E por fim, meus alunos, esses foram os aspectos suficientes para caracterizar uma civilização que, junto com a bizantina,
cercou o mundo ocidental na Idade Média, ok? Um vídeo super breve, simples, sucinto, introdutório sobre a teocracia islâmica, o Estado Islâmico. Mais uma vez eu ressalto para vocês, é um vídeo sobre história, teoria geral do Estado, a origem do Estado Islâmico, e não esse Estado Islâmico que nós vemos hoje nos jornais, tá? Aqui eu falei da origem, lá no século VII, ok, meus alunos? Assim como eu prometi para vocês, eu ia falar do Estado Islâmico, eu falei da teocracia bizantina, agora é a teocracia islâmica. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê um like se você gostou. Passa lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. E se inscreva caso não tenha se inscrito. Agradeço de coração. Muito obrigado.